Capítulo 10. Como a pessoa fica sabendo quando é chegado o instante de abandonar o ungido do Senhor, especialmente o ungido do Senhor segundo a ordem do rei Saul? Davi jamais tomou tal decisão. O ungido do Senhor tomou-a por ele. O decreto do próprio rei decidiu o assunto. Cansem-no e matem-no como se mata um cão. Só então Davi se retirou. Ou melhor, ele fugiu. Mas ainda assim não disse uma só palavra, nem levantou a mão contra Saul. Anote também isto, por favor. Davi não dividiu o reino ao partir. Não levou consigo parte da população. Partiu sozinho. Sozinho, completamente só. O rei Saul II jamais faz isso. Sempre leva os que insistem em segui-lo. Sim, as pessoas realmente insistem em acompanhar você, não é? Então estão dispostas a ajudá-lo a fundar o reino do rei Saul II. Tais indivíduos jamais têm a coragem de partir sozinhos. Mas Davi foi só. Você percebe, o verdadeiro ungido do Senhor pode partir sozinho. Só há um modo de deixar o reino: sozinho. Completamente só. Capítulo 11. As cavernas não são o lugar oportuno para melhorar o estado de ânimo. Existe certa mesmice em todas elas. Não importa em quantas você tenha dormido. Escuras, úmidas, frias, polorentas. Uma caverna torna-se pior ainda quando você é o seu único habitante. E ao longe você pode ouvir os cães acuando. Mas às vezes, quando os cães e os caçadores não estavam por perto, a presa cantava. Começava baixo, logo elevava a voz e entoava o cântico que o cordeirinho lhe tinha ensinado. As paredes da caverna encoavam cada nota exatamente como as montanhas certa vez haviam feito. A melodia ressoava na profunda escuridão da caverna e logo se transformava num coro que ecoava de volta para ele. Ele dispunha agora de muito menos do que quando era pastor, porque agora não tinha nem lira, nem sol, nem sequer a companhia das ovelhas. As lembranças da corte tinham-se desbotado. A maior aspiração de Davi não ia agora além da posse de um cajado de pastor. Tudo no seu interior estava sendo esmagado. Ele cantava bastante e harmonizava cada nota com uma lágrima. Não é mesmo estranho o que o sofrimento gera? Ali naquelas cavernas, mergulhado na tristeza da sua melodia e no entoar da sua tristeza, Davi indiscutivelmente tornou-se o maior inólogo e o maior confortador de corações despedaçados que o mundo jamais veria. Capítulo 12. Ele corria pelos campos molhados e pelos leitos lodosos dos rios. Às vezes os cães chegavam perto, de vez em quando até mesmo o encontravam, mas os pés ligeiros, os rios e as nascentes ocultavam-no. Obtinha seu alimento nos campos, cavava raízes à beira das estradas, dormia nas árvores, escondia-se em fossas, arrastava-se através de espinheiros e lama. Corria dias seguidos, não se arriscando a parar e comer. Bebia água da chuva. Seminu, todo imundo, prosseguia a caminhar, tropeçar e rastejar. Agora as cavernas eram castelos, covas eram seu lar. Nos tempos idos, as mães diziam sempre aos filhos que, se não fossem bem comportados, acabariam como os bêbados. Agora não era mais assim. Tinham uma história melhor, mais horripilante. Comporte-se ou acabará como um matador de gigantes.
Em Jerusalém, quando os homens ensinavam os jovens a serem submissos aos reis e a honrarem o ungido do Senhor, Davi era a parábola. Seja e veja, é isso que Deus faz com homens rebeldes. Os jovens ouvintes arrepiavam-se só em pensar e gravemente resolviam jamais vir a participar de alguma rebelião. Era assim naquele tempo, assim é agora e assim sempre será. Muito mais tarde, Davi alcançaria uma terra estranha e pouquíssima segurança. Ali também ele foi temido, odiado, vítima de mentiras e alvo de conspirações. Encarou a morte em várias ocasiões. Essas foram as horas mais sombrias de Davi. Você as conhece como os dias que antecederam o seu reinado. Mas ele não. Ele achava que era esse o seu destino. O sofrimento estava dando à luz. A humildade estava nascendo. Segundo os padrões terrenos, ele era um homem esmagado. Segundo a medida celestial, um homem quebrantado. Até o próximo capítulo.